Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Desculpa a baixa luminosidade aí, mas é o que está tendo, né, no momento. Mas nesse vídeo vou estar mostrando aí os resultados desse estudo, né, publicado aí pelo grupo do professor Paulo Gentil, o grande Paulo Gentil, um dos nomes mais importantes da educação física brasileira. Eles intitularam aí o paper, né, de efeitos da seleção do exercício resistido na força e no tamanho muscular de mulheres treinadas. Né? Então é um estudo publicado no International Journal Sports Medicine. Né? Não achei a taxa de aceite, né, desse jornal, mas sei que o fator de impacto é 2,5, né, isso segundo a classificação de 2022, tá? Mas a taxa de aceite eu não encontrei. Beleza? Então, pessoal, o objetivo dos pesquisadores foi comparar os efeitos de 24 semanas de treinamento resistido, realizado só com exercício multiarticular, ou só com exercício uniarticular, ou com a junção dos dois, né? O multiarticular com o uniarticular, sobre a hipertrofia e a força de músculos dos membros inferiores e superiores em mulheres treinadas, tá? Então eles pegaram 30 mulheres, certo? Acima de 18 anos, aparentemente saudáveis, e não fizeram nenhum controle sobre dieta, certo? Mas elas foram monitoradas para caso elas utilizassem algum recurso ergogênico ao longo das 24 semanas, né? E aí muita gente acha que recurso ergogênico é sinônimo de esteroide anabolizante. Não, não, pessoal. Um whey protein, né, um simples suplemento aí que elas incluíssem na rotina dela já se considerava aí um recurso ergogênico, tá bom? Então elas foram monitoradas para que não houvesse aí a inclusão de nenhum suplemento, certo? E aí elas passaram por avaliações de força, certo? Foram avaliações utilizando aí o teste de 1RM, foram 3 dias consecutivos de teste. No primeiro dia elas faziam aí o teste de 1RM no supino reto, na elevação pélvica e na flexão de cotovelo. No segundo dia, na puxada, na flexão e extensão de joelhos. E no terceiro dia, fazia aí o agachamento livre, né, o back squat, e a extensão de cotovelo, certo? O tamanho muscular, ele foi avaliado por ultrassonografia, modo B, né, que é um bom método, sim, é um método aceitável para avaliar o tamanho muscular, tem sido questionado aí na literatura recente, mas foi utilizado aí nesse estudo do grupo do Paulo Gentil. Beleza? E aí eles avaliaram o tamanho muscular do bíceps, do tríceps braquial, do peitoral maior, do quadríceps e do glúteo máximo, sempre do lado direito, certo? Para padronizar. E foram avaliados ali, aparentemente não, aproximadamente no ponto médio, né? Como isso, Victor? Bom, os autores citam no estudo, né, eles pegam duas estruturas ósseas, certo? Por onde o músculo cruza, e a partir dessas duas estruturas ósseas eles traçam ali um ponto médio, né, entre 50% e 60% aí dessa distância, e avaliam o tamanho muscular naquela região. Tá? Um fator importante desse estudo é que o avaliador estava cego, né, para a alocação das mulheres. Ou seja, o avaliador não sabia em qual grupo aquela mulher que tinha feito a avaliação lá do tamanho muscular estava. Ele não sabia se estava no grupo multiarticular, no grupo uniarticular ou no grupo que é misto, né? Multi com uniarticular. Beleza, então essas 30 mulheres elas conseguiram uma frequência acima de 80%, né, que os pesquisadores estabeleceram para não serem excluídas ali da análise de dado, né? Não quero julgar se está certo ou não, enfim, mas foi uma frequência ali aceitável, certo? Tem algumas características da baseline, né? A gente vê que elas eram bem homogêneas, né? Com experiência aí de em média mais de 5 anos, uma massa corporal em média ali 69 quilogramas, uma idade ali média de 29 anos. Então, os grupos eram homogêneos na linha de base, né? Não houve diferença significativa entre os grupos. E aí elas foram randomizadas em 3 grupos, como eu já citei. Um grupo fazia só multiarticular, outro grupo fazia só uniarticular, só exercícios uniarticulares, e o terceiro grupo fazia uma mescla, né, entre uni e multiarticular, beleza? O estudo não cita como foi feita a randomização e nem se o cara que fez ele estava cego para a alocação, né, se ele sabia ou não qual grupo que as mulheres iam cair no momento que ele decide que aquela mulher cumpre os critérios de inclusão, certo?
Então, os pesquisadores não citam essa questão, tá? Mas os 3 grupos treinavam 2 vezes por semana, né, com sessões separadas aí por 72 horas. Então, o grupo multiarticular fazia agachamentos, fazia leg press, faziam afundos e faziam levantamento terra em um dia. E no outro dia fazia supino, desenvolvimento, supino inclinado, puxada, remada alta, certo? Então, exercícios bem tradicionais aí nas salas de musculação do Brasil, certo? Já o grupo uniarticular fazia extensão de joelho, flexão de joelho, fazia elevação pélvica, né? Que tem gente questionando também se é um exercício uni ou multiarticular, mas enfim, aqui foi encaixado como uniarticular, né? Faziam também o glúteo 4 apoios, né? Tem gente que chama 3 apoios também, enfim. E aí no outro dia fazia voador, né, o crucifixo, fazia elevação lateral, fazia extensão de cotovelo, fazia rosca direta, fazia rosca concentrada, e enfim. Já o grupo multiarticular com uniarticular fazia agachamento, né, fazia extensão de joelho, fazia flexão de joelho, fazia elevação pélvica e fazia o glúteo 4 apoios, né. Já no outro dia eu fazia supino, fazia crucifixo, pec deck, como vocês queiram chamar, tá? Fazia elevação lateral, fazia puxada, fazia remada e fazia rosca direta, né? Então você vê que são exercícios bastante utilizados aí no cotidiano, né? Dentro das salas de musculação. E logicamente, se você pegar o paper, que eu vou deixar aí o link na descrição, né, você vai ver que existe uma diferença no número de séries para cada grupo muscular. E isso é importante, tá? Porque torna a interpretação desse estudo bem complicada, tá bom? Então, por mais que os grupos trabalhem no total da sessão com quantidade de séries iguais, a quantidade de séries para um mesmo grupo muscular foi diferente, tá? Isso é importante, beleza? Então, eles trazem também algumas características aí da organização do treinamento ao longo das 24 semanas, né? Então, em algumas semanas eles fizeram aí uma margem de repetições de 12 a 15 repetições máximas, né? Importante frisar que as séries eram máximas, tá? E aí variava o intervalo também. Em algumas semanas faziam de 30 a 60 segundos, já em outras semanas trabalhava com a margem de repetições de 10 a 12 e utilizava intervalos de 2 a 3 minutos. Já outras semanas faziam de 4 a 6 repetições máximas com intervalo de 3 a 4 minutos, beleza? E aí a velocidade dos exercícios, né, que os pesquisadores utilizaram, era 2 segundos por fase. Então, fase excêntrica 2 segundos, fase concêntrica 2 segundos, sem intervalo entre as fases, beleza? Se você quiser mais informações sobre a organização geral, né, do treinamento ao longo desse estudo, você pode clicar aí no link que vai te direcionar para o estudo, tá bom? Então, analisando os resultados, tá, pessoal? E aqui é importante frisar que eu não vou fazer análise de intervalo de confiança 95%, né? E não tenho a intenção de falar a média exata, né, do aumento, aqui no caso do ganho de força, também do ganho de massa muscular em termos percentuais, mas pelo gráfico dá para você ir acompanhando o resultado médio, né, que tem uma escala aí no eixo Y, tem outra no eixo X que fala dos exercícios, mas não tenho a intenção de falar o valor exato de aumento, né, e muito menos analisar um intervalo de confiança 95%, que é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer no artigo científico, mas como eu disse, só clicar no link aí que você tem acesso ao artigo, tá? Então, analisando primeiro os ganhos de força, a primeira informação importante é que todos os grupos aumentaram a força em todos os exercícios, tá? Não tem como falar que todo mundo aumentou a força em todos os exercícios, porque não foi feita análise individual, né? Não mostram aqui no artigo, então foi um aumento de grupo mesmo, beleza? E aí, pessoal, se a gente pegar exercício por exercício, primeiramente pegando aqui essas 3 primeiras colunas, né, que dizem respeito ao agachamento livre, né, o back squat, a gente vê que aquelas pessoas que fizeram somente uniarticular, tá vendo essa barrinha preta? Elas ganharam menos força em comparação com os outros 2 grupos, ou seja, o grupo multiarticular e o grupo multiarticular mais uniarticular, certo? Então essas pessoas que fizeram somente exercício isolado ganharam menos força no agachamento livre, tá? Se a gente pega a extensão de joelhos, que muita gente já associa aí a cadeira extensora, né, normalmente, não houve diferença entre os grupos, tá, pessoal? Todo mundo aumentou a força de forma igual,
nesse exercício, tá? Perdão, para esse grupamento muscular, né? Os extensores de joelho. Se a gente vai para o hip thrust, a mesma coisa, elevação pélvica, tá, pessoal? Não houve diferença significativa entre os grupos, beleza? Então, todos os 3 grupos aumentaram a força igual. Agora, quando a gente vai para flexão de joelhos, a gente vê que aquelas pessoas que fizeram somente multiarticular, essa primeira barrinha, que eu estou circulando aí de amarelo, ganharam menos força em comparação com aquelas mulheres que tinham exercícios isolados, né, exercícios uniarticulares na sua rotina de treinamento. Então, isso tem uma aplicação prática importante. Se você deseja, não diria aumentar a força dos posteriores de coxa, mas se você deseja aumentar a força de flexão dos joelhos, é importante adicionar exercícios de flexão do joelho na sua rotina de treinamento, tá? Quando a gente vai para os dados de supino, a gente vê que, de novo, essas pessoas que fizeram, essas mulheres, na verdade, que fizeram somente exercício uniarticular, ganharam menos força no supino em comparação com aquelas que tinham exercícios multiarticulares na sua rotina de treinamento. E o exercício multiarticular que foi encaixado aí pelo menos para a região do peitoral, deltoides e tríceps, foi o supino, né? Então pode ter um efeito aí de fazer o próprio exercício que vai ser testado, mas enfim, o fato é que as pessoas que fizeram multiarticulares fizeram supino, beleza? E as pessoas que fizeram somente uniarticulares não ganharam, ganharam menos força, na verdade, no supino. Quando a gente vai para o leg press, o mesmo padrão, tá, pessoal? Aquelas pessoas que fizeram somente exercícios uniarticulares ganharam menos força em comparação com aqueles que tinham exercício multiarticular na sua rotina de treinamento, tá? Para os extensores e flexores do cotovelo, pessoal, bíceps, tríceps, né? Não houve diferença entre os grupos, tá? Então o resultado foi igual, o aumento de força em termos percentuais foi semelhante entre os grupos, beleza? E agora a gente vai para a análise dos resultados aí em relação ao aumento do tamanho muscular. Deixa eu só apagar aqui. Então a gente tem alguns músculos aí que foram avaliados, né? Eu falei para vocês quando a gente estava discutindo sobre a metodologia. E aí, mais uma vez, eu gostaria de frisar que a gente não vai falar do intervalo de confiança 95%, qualquer coisa, confira o estudo, tá? Muito importante isso. A gente vai falar aí de média, né? De resultado médio e de significância estatística. A média dá para ir acompanhando aí pelo gráfico, beleza? Então, a primeira informação importante é que todos os músculos avaliados aumentaram de tamanho em todos os grupos, certo? Então, foi um aumento significativo entre o pré e o pós-estudo, tá? Não pós-estudo, mas pós-intervenção. Mas quando a gente analisa os resultados de forma isolada, a gente pega as 3 primeiras colunas, né, que dizem respeito aí ao resultado do aumento do tamanho do quadríceps femoral, a gente vê que aquelas pessoas que fizeram somente exercícios uniarticulares aumentaram menos o tamanho do quadríceps femoral em comparação àqueles que tinham exercício multiarticular na sua rotina de treinamento, tá? A mesma coisa para o glúteo máximo. Aquelas pessoas que fizeram somente exercícios uniarticulares, né, aumentaram menos, bem menos, o tamanho do glúteo em comparação àqueles que fizeram exercícios multiarticulares somente, né, eles, ou o grupo que fez exercício multiarticular mais uniarticular, beleza? Peitoral maior, a mesma coisa. Aquelas pessoas que fizeram somente exercício uniarticular aumentaram menos o tamanho do peitoral maior em comparação àqueles que faziam exercício multiarticular na sua rotina de treinamento, certo? Para o bíceps e para o tríceps, pessoal, não teve diferença significativa, certo? Todo mundo aumentou o tamanho do bíceps e do tríceps de forma igual, tá ok? Então, tem muita gente que questiona, e questiona, na minha visão, certo, né, em relação ao volume de treinamento que cada grupo respondeu. Respondeu não, fez, né? Por mais que eles estivessem equalizados em relação ao total de séries por sessão de treino, né, que foi 12 séries, eles não estavam equalizados para a quantidade de séries que cada músculo ou cada agrupamento muscular recebeu durante a intervenção de treinamento. Tá? Então eu fiz uma colinha aí, como eu analiso os estudos no Mendeley, eu fiz essa colinha para mim.
E a gente vê que para o quadríceps, pessoal, quadríceps, né? Baita dislexia, mas enfim. O grupo que fez multiarticulares fez 15 séries para o quadríceps. O grupo que fez somente uniarticular fez 8 séries para o quadríceps. Assim como o grupo que fez multi mais uni. Então, quando a gente compara uniarticular mais multiarticular com multiarticular, é uma comparação injusta. Eles fizeram 7 séries a menos do que o grupo multiarticular. Ok? Então, uma comparação justa seria o uniarticular com o multiarticular. E quando a gente pega somente essa comparação, a gente vê que, de fato, o quadríceps femoral aumentou menos naquelas pessoas que faziam somente uniarticular, mesmo com o volume equalizado, né? Ah, Vitor, como assim foi 8 séries? Na minha conta só deu 5 séries. Beleza. Não ia mudar porque ia continuar a mesma quantidade, mas é porque eu contabilizei as séries de elevação pélvica como séries também para o quadríceps, tá? Mas enfim, não entra na discussão. Se você tirar as 3 séries de elevação pélvica do grupo uniarticular e as 3 séries de elevação pélvica do grupo uniarticular mais multiarticular, vai dar 5, então a quantidade de séries continua igual e mesmo assim o grupo que fez somente uniarticular ganhou, aumentou menos o tamanho do quadríceps, certo? Para o glúteo, pessoal, a comparação mais injusta, né? Então, o grupo multiarticular, contabilizando aí todas as séries que eles fizeram também como séries para o glúteo, fizeram 12 séries. O grupo uniarticular fez 5 séries, tá? E o grupo multiarticular mais uniarticular fez 8 séries. Então, é uma quantidade de séries que, putz, é bem abaixo, né? Quase a metade aí do grupo multiarticular, né? Então não é uma comparação justa. Eu não estou dizendo que o estudo está errado, que o estudo não tem validade externa, até porque tem. Não estou dizendo isso. Estou apenas querendo mostrar que não dá para dizer que exercício isolado, né, os exercícios isolados em questão são melhores do que o multiarticular e vice-versa, porque a quantidade de séries não está equalizada. Beleza? Então esse estudo não serve para dizer que um é melhor do que o outro. Não serve para isso. Tá bom? A gente vê que as séries para os posteriores de coxa está equalizado, né? Então, ok, tá de boa. As séries para o peitoral também, assim, estão próximas, principalmente o grupo multiarticular mais uniarticular, comparando com o grupo multiarticular, mas mesmo assim está um pouco diferente, certo? Agora, quando a gente analisa a quantidade de séries que o bíceps e o tríceps, né, flexores e extensores do cotovelo receberam, a gente vê que mesmo sendo maior no grupo multiarticular, não houve diferença, né, nos ganhos de força nem nos ganhos de massa muscular dessa região. Tem muita gente que interpreta da seguinte maneira: bom, mesmo eu fazendo menos séries para o bíceps e para o tríceps no grupo uniarticular, os ganhos de massa muscular e de força foram semelhantes, né? E já tem gente que interpreta de outra maneira, diz assim: bom, se eu fizer uma boa quantidade de séries de multiarticulares, eu não preciso fazer os uniarticulares. Tá? Então, não quero entrar nessa discussão se fazer uni ou multi é melhor, é pior, é importante fazer uni, não é, mas estou apenas mostrando duas formas de interpretar, beleza? E aí, tem muita gente que está falando assim, bom, esse estudo não presta porque ele não equalizou o volume de séries para o mesmo grupo, portanto ele não presta para mim utilizar. Eu não vejo assim, tá? Eu vejo o seguinte, que para aquelas pessoas que têm tempo limitado, né, só tem alguns dias na semana para treinar, vale mais a pena você fazer uma rotina de exercícios com a maioria dos exercícios multiarticulares, né? Pensando nessa visão em cadeia, que o supino não é somente para peitoral e deltoides, tem o tríceps também na jogada. As puxadas não são somente para músculos dorsais, também tem o bíceps na jogada. Então pensar mesmo em cadeia, em cadeias musculares. Então esse paper tem uma aplicação prática importante para essas pessoas, certo? E logicamente, como o resultado mostra, né, um ganho de força na flexão de joelho, ele é limitado, ele é menor para aquelas pessoas que fazem somente multiarticular. Então, talvez encaixar exercício de flexão de joelho seja importante, beleza? Mas pensando nessas pessoas que treinam 2, 3 vezes por semana, esse paper tem uma aplicação prática importante porque mostra que você fazer uma rotina de exercícios, em sua maioria multiarticular,
né, ou fazer uma mescla, né, entre multiarticular e uniarticular, é melhor do que fazer somente uniarticular. Tá? Então, veja bem, não estou dizendo que uniarticular é inútil, ou que uniarticular não é importante, ou que dá mais ou menos resultado, né? Até porque, como eu disse, não dá para fazer uma comparação justa, porque a quantidade de séries é diferente. Estou apenas dizendo que, pensando nesse pessoal que treina menos vezes por semana, tem um tempo limitado, é melhor você fazer uma rotina de exercício multiarticular e, ao meu ver, encaixar uma flexão de joelho na rotina de treinamento dessas pessoas. Até os próprios autores citam, né, que é importante você estar fazendo, inserindo exercício de flexão de joelho, pensando nesse ganho de força menor. Tá bom? E aí, logicamente, o estudo tem as limitações, né, pessoal? A dieta não foi controlada, então talvez se fizesse um controle de dieta, talvez, o grupo uniarticular ganhasse mais massa muscular, né? Tem gente que interpreta dessa maneira, mas como o estudo foi randomizado, a chance de ter uma pessoa que fez bem uma dieta no grupo uniarticular é a mesma chance do grupo multiarticular, entende? Então, a randomização meio que iguala essas questões. Mas, enfim, não deixa de ser uma limitação essa falta de controle de dieta, ok? Então, o estudo é esse. Os resultados são esses. Tem muita gente falando besteira, né, sobre os resultados desse estudo, como se o uniarticular fosse superior ao multiarticular, ou que já vi até gente falando, citando esse estudo, mostrando, falando que, ó, tá vendo, agachamento é melhor do que glúteo 4 apoios. Enfim, por mais que eu tenha um viés, né, contra esse exercício 4 apoios, o estudo não serve para comparar os dois exercícios. A comparação não é justa, tá bom? Porque a quantidade de séries é diferente, beleza? Então, o estudo justo pegaria dois grupos, botaria um para agachar, o outro para fazer glúteo 4 apoios e equalizaria o volume, e aí sim veríamos os resultados, né? Como eu disse no começo, tem pesquisador que questiona esses estudos, falando que não há importância de ficar comparando exercício com outro, é besteira, é perda de tempo. Mas tem outros que se dedicam, né, a fazer pesquisas sobre a seleção de exercício. O grupo do Paulo é um deles. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero ter contribuído aí com vocês. Os resultados estão aí. Se você quiser ver de novo, arrasta para trás aí e confere. Beleza? O link do estudo está na descrição, certo? Fui!